Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Endereço geral, @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito de forma antecipada aqui nos meus endereços para que os ministros, para que os presidentes de celebrações possam se preparar na Igreja Católica Apostólica Romana. E eu pesquiso em fontes fidedignas. Neste vídeo, a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, referente ao dia 2 de setembro de 2023, sábado, 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito da celebração temos o ofício do dia. Temos vários santos comemorados, como, por exemplo, Santo Agrícola, Beatos Ingrid, João Maria, Francisco José, Pedro Luiz, entre outros. Vamos às leituras. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 9 ao 11. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ou Salmo 97 ou 98, vai depender se é da Bíblia hebraica de Jerusalém ou da Bíblia latina Vulgata. Versículos 1º, 7º ao 8º, 9º, refrão, versículo 9. O Senhor julgará as nações com justiça. Repitamos: o Senhor julgará as nações com justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor julgará as nações com justiça. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor julgará as nações com justiça. Na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor julgará as nações com justiça. Repitamos: o Senhor julgará as nações com justiça. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Neste dia, a leitura é do texto escrito pelo apóstolo Mateus ou Levi, é o mesmo apóstolo, versículos do 14 ao 30 do capítulo 25. Vamos aclamar? Então, primeiro, aleluia, 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 aleluia. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, gente, é uma liturgia bem forte, né? Essa, jogai-o fora, ali haverá ranger de dentes. Olha, o comentário aqui da edição pastoral da Bíblia Sagrada de 1990 diz o seguinte: não basta estar preparado, esperando previamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se à ação para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento, no juízo final, ele pedirá contas por esse dom. A comunidade o repartiu e o fez crescer, ou o escondeu dos homens? Essa é a primeira reflexão. Vamos à outra. Mais uma reflexão. Os dons que recebemos de Deus
são para serem guardados as 7 chaves, segundo o livro Palavra e Vida 2013. Eles devem se multiplicar. Vamos repetir aqui. Os dons que recebemos de Deus não são para serem guardados as 7 chaves. Todos recebem dons. Não são para ser guardados. Eles devem se multiplicar. Você tem o dom? Qual o dom que você tem? De cantar, de proclamar o Evangelho, proclamar a palavra, a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, de acolher, de orar. Multiplique esse seu dom. Isso é possível quando os compartilhamos com o próximo. O tempo propício para a multiplicação desses dons é o tempo da nossa vida, pois chegará um dia no qual deveremos prestar contas dos dons que recebemos aqui na terra. Nunca devemos esquecer que o primeiro e grande dom recebido é a própria vida. E a partir dela teremos possibilidades de multiplicar todos os talentos que Deus nos conceder. Vamos a mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que diz aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. O proprietário representa Deus. O proprietário que distribui os talentos. Os 2 primeiros servos na prestação de contas apresentam os lucros, isto é, as boas obras. O terceiro servo representa a pessoa ou a comunidade que vive fechada em si mesma, faz as coisas em benefício próprio, de modo egoísta. Deixou passar em branco o tempo, não fez nenhum esforço para praticar a justiça e as obras de caridade. O que teria para apresentar a Deus? Só desculpas sem cabimento. São João da Cruz diz que, no entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. No entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Este servo mau, omisso e mesquinho na administração de suas qualidades, não ouvirá o feliz convite. Entre para participar da alegria de seu Senhor. Infelizmente, ele não ouvirá esse convite. De que modo aproveito cada momento da minha vida? A comunidade está fazendo o reino de Deus crescer? Vamos refletir sobre isso. Vamos fazer um trabalho de evangelização, gente. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Divulgo sempre, há mais de 7 anos aqui, nos meus endereços telemáticos, o Evangelho, uma reflexão sobre o Evangelho e outras leituras da missa na Igreja Católica. Agora vamos aos santos do dia. Eu pesquisei no site da revista Arautos, revista.arautos.org. Santo do dia 2 de setembro, Santo Antonino de Apameia, mártir do século IV. Morreu apedrejado na Síria. Santo do dia 2 de setembro, São Justo, bispo, do ano 381, renunciou à sé episcopal de Lyon após o concílio de Aquileia e abraçou a humilde vida dos monges de um eremitério no Egito. Santo do dia 2 de setembro é São Siagrio, bispo. Faleceu no ano 600, na diocese de Autun, França. Lutou denodadamente contra a simonia e exigiu rigor no cumprimento da disciplina eclesiástica, além de promover os estudos teológicos.
Santo do dia 2 de setembro é Santo Agrícola. Foi bispo e faleceu no ano 700. Após 16 anos de vida monástica, foi nomeado bispo de Avignon. Muito zeloso na pregação, empenhado na assistência e defesa dos mais necessitados. Santa do dia 2 de setembro, Beata Ingrid, da Suécia. Faleceu em 1282, de nobre família sueca, enviuvou-se e entregou todos os seus bens para o serviço de Deus. Depois de uma viagem à Terra Santa, tomou o hábito da Ordem dos Pregadores. Fundou o primeiro convento de dominicanas na Suécia. Santos do dia 2 de setembro, Beatos João Maria Dulau d'Alemans, Francisco José de la Rochefoucauld e Pedro Luiz de la Rochefoucauld, bispos, e 93 outros clérigos e religiosos mártires. Nossa Senhora, quantos mártires! Faleceram em 1792. 1792 se tornaram mártires. E por quê? Porque se negaram a prestar o ímpio juramento que a Revolução Francesa impunha ao clero. Isso é para as pessoas saberem que a Revolução Francesa foi um mal. Eles foram trucidados no convento do Carmo, em Paris, França. Santo do dia 2 de setembro, Beato Alexandre Carlos L'Enfant, presbítero e mártir. Faleceu em 1792. Sacerdote jesuíta, renomado orador e grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Foi morto por ter se negado a jurar a Constituição Civil do clero. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Deus só providencia aquilo que é para o nosso bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde esclarece as nossas dúvidas no YouTube, ele esclareceu essa dúvida. Deus ouve a nossa prece? Ele falou, Deus ouve e pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se você não recebeu, espere. Ou se você recebeu um não, porque o não é melhor para você. Porque Deus é o nosso divino Pai eterno, só faz o que é melhor para nós. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, será o juízo final. A parousia. Quando o bem que fizemos aqui na terra, ou o mal que fizemos, será posto às claras para toda a humanidade, num momento místico, inexprimível, inenarrável, inefável. Não dá para nós tentarmos descrever como será o juízo final. Isso é coisa de Deus. Jesus voltará definitivamente com seus santos e anjos para o julgamento de toda a humanidade. Acabará esse espaço e tempo como conhecemos aqui, o Cronos, não haverá mais. Estaremos no tempo de Deus, o Kairos. O Cronos acabará. Prepare-se. Queira Deus. Reconheça o que Deus fez por nós na cruz.
Jesus, homem e Deus. Jesus morreu pela nossa salvação, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está do lado direito de Deus Pai, como nosso mediador, esperando a nossa salvação, a nossa reconciliação. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna com Deus Pai, com o Senhor Jesus, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero ter a visão beatífica da Santíssima Trindade, de Deus. Quero viver para sempre, glorificado junto com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.